Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, de trabalho. Que tenhamos uma noite agradável, de leitura, interpretação e entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, quero agradecer à casa, na figura do seu Domingos, Dona Isaura, as pessoas que estudam comigo, porque são pessoas que sempre nos incentivam ao bem, ao aprimoramento, ao burilamento espiritual. Então, meu muito obrigado para cada um de vocês que me auxiliam nessa jornada aí terrena. Hoje a gente conversa sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe esse capítulo no dia de sábado, onde a gente tem tratamento espiritual. Só que no sábado a gente pode falar só por 15 minutinhos. E aí eu precisava de mais tempo. E eu precisei de 13 slides, usar só 5 e ainda fazer correndo para dar os 15 minutinhos. Então hoje eu sinto que é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre esse capítulo. Esse capítulo ele fala num conceito geral sobre preces. Não está funcionando, galera. Deixa eu ver se apagar a luz aqui adianta. Não adiantou. Ele fala num conceito geral sobre preces, só que a gente tem uma falha muito grande, que quando a gente vai ler o Evangelho, a gente chega no capítulo 28, a gente fala, poxa, mas é uma coletânea de preces, não vou ler. E normalmente nós espíritas deixamos esse capítulo de lado. E aí, quando eu fui convidado a falar sobre esse capítulo, e no trecho que fala preces para si, gente, é tão surpreendente a quantidade de coisa que tem dentro desse capítulo. E não está atrelado só à prece. Porque a gente precisa entender que a prece, normalmente a gente faz quando ocorreu um fato. E antes desse fato ocorrer, existe toda uma construção, antes de chegar naquele momento que nos leva a fazer uma oração, a fazer uma prece. E Kardec, um exímio professor, ele faz essa separação muito didática sobre como iniciar esse trecho sobre a prece para si mesmo. Aqui a gente vai encontrar ele falando da prece aos nossos espíritos protetores, anjos guardiões. Só que aí ele coloca assim, que quando a gente reencarna, nós temos o auxílio de um espírito que nós identificamos como anjo guardião ou espírito protetor. Esse espírito, normalmente, ele é de uma hierarquia muito mais elevada que a nossa, até porque ele é responsável em nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Esse espírito, ele não está constantemente ao nosso lado, porque como ele é um espírito de uma hierarquia muito mais elevada do que a nossa, o pensamento é tudo. Então, o que nos conecta a ele é o pensamento, e não a presença física. Ele não estando fisicamente ao nosso lado, não significa que ele nos abandonou, ou que ele não tem acesso a nos amparar no momento necessário. Esse é o espírito guardião, para quem normalmente as nossas preces chegam, as nossas verdadeiras preces, vamos colocar até dessa forma, chegam aos ouvidos e sempre vêm em nosso auxílio. Só que não tem só esses espíritos. Nós temos também os espíritos simpáticos, ou amigos, ou familiares. E aí, esses espíritos, na verdade, eles não têm uma hierarquia tão elevada quanto ao espírito protetor, ou anjo guardião, como queira chamar, mas são espíritos simpáticos, são espíritos afins, são espíritos que conviveram com a gente em algum momento, seja aqui nessa encarnação, ou seja em encarnações anteriores. Então, normalmente, é a nossa família espiritual. E eles nos auxiliam, muito de forma limitada, pois não possuem uma condição hierárquica elevada, sempre se submetendo à vontade do nosso anjo protetor, mas são espíritos familiares que sempre nos auxiliam. E aí nós temos, por fim, os espíritos afins. E os espíritos afins, Kardec deixa muito claro que não é necessariamente bons espíritos. Porque os espíritos afins, eles nos procuram por afinidade. Então, quando nós temos atitudes boas, quem serão os nossos afins? Bons espíritos. Quando nós temos atitudes baixas, atitudes não condizentes à prática cristã, são esses tipos de espíritos que vão nos acompanhar. Como aqui não está funcionando, eu vou apontar. Aí ele fala assim, os maus espíritos acorrem voluntariamente
desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Então, quando nós falamos desses espíritos afins, nós não podemos colocar simplesmente a responsabilidade nesses espíritos, porque muitas das vezes a gente vem na casa espírita falando, olha, estou sofrendo uma perturbação, e aí o espírito está me perturbando. Será que é o espírito que está te perturbando, ou você que está perturbando o espírito? Porque nós chamamos essas companhias para a gente, e não é de forma verbal. Lembra que eu falei que o pensamento é tudo? Se o pensamento é tudo, o que nós pensamos, o que nós sentimos, às vezes nós não exteriorizamos esse sentimento por uma falta de oportunidade, mas os espíritos percebem. Vocês vão ver no próximo slide a frase que Kardec coloca. E aí, a nossa prece a esse espírito protetor, ao nosso anjo guardião, ela deve ter por objeto pedir forças de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Vejam só, a orientação de Kardec não é para a gente fazer uma oração pedindo a resolução do nosso problema, mas sim pedindo forças, coragem e inspiração para que a gente tenha o bom discernimento na hora de decidir alguma ação. E aí, olha essa frase que interessante. Kardec ele escreve o seguinte, os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Às vezes, quando a gente se apresenta à sociedade, a gente pode utilizar aquele verniz, aquela máscara social. Só que lembra que o pensamento é tudo. O que a gente pensa e o que a gente sente não está escondido de ninguém na espiritualidade, porque é o padrão vibratório que nós emitimos. São os sentimentos que nós vibramos. E os espíritos percebem isso. Então não adianta eu, às vezes, vir numa casa espírita, vim aqui me colocar na condição de quem quer compartilhar o pouco que eu aprendi, mas saindo daqui eu me torno uma pessoa colérica, enraivecida, brigo com a primeira pessoa que está lá na fila. Não vai adiantar nada. Eu posso fingir ser alguém aqui, mas os espíritos me conhecem verdadeiramente. Então, a gente não consegue esconder dos espíritos bons e maus o que a gente vibra, o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, se nós desejamos realmente essa liberdade de não sofrer o assédio e a perturbação de espíritos que não são bons, nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Porque não existe nenhuma casa espírita que vai pegar um obsessor e falar, tira daqui e não vai mais te incomodar. Porque muitas das vezes, quando isso acontece, a gente atrai ele novamente, a gente insiste que ele volte. E tem casos que a gente lê nos livros de André Luiz, que a gente, durante o sono, vai atrás desse obsessor, saber por que ele não está mais perto da gente, de tanto que a gente se acostumou com a sua presença e a sua companhia. Então, mudança de comportamento, mudança de postura, mudança mental. E aí, diante de tudo isso, a gente entende que o pensamento ele tem duas origens, um mau pensamento, ou na própria imperfeição da nossa alma, ou na inspiração de um mau espírito. Percebem que Kardec coloca ali como primeira opção a imperfeição da nossa alma, e não a influência de um espírito. Porque antes da influência ser determinante sobre mim, a minha própria imperfeição vai determinar se eu aceito ou não aceito aquela influência. Porque Kardec também ensina no Livro dos Espíritos que todos nós vamos sofrer a influência de espíritos constantemente, o tempo todo. Seja espíritos bons, espíritos não muito bons, todos nós vamos sofrer essa influência. E aí o que vai determinar se eu vou seguir isso ou não, é o padrão vibratório que eu estou, é o pensamento que eu estou. E aí ele diz assim, que reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem.
A gente tem o hábito de dizer, atualmente, que o certo é o que te faz feliz. Só que nós que estamos dentro de uma casa espírita, que professamos a crença espírita, que somos cristãos, porque Kardec deixa claro que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é uma e só a mesma coisa, ou seja, não dá para separar. Se eu estou professando a fé espírita, automaticamente eu preciso professar a doutrina do Cristo. Ela diz que eu não devo fazer para o outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim. Ah, mas as outras pessoas não nos cabem. Eu não vou prestar conta das outras pessoas. Eu vou prestar conta das minhas ações. E se eu estou professando a fé cristã, a fé espírita, eu preciso obedecer esse mandamento. Eu preciso saber que essa é a verdade. Que o que me faz feliz é quando eu me contenho nas minhas ações para que eu não prejudique o meu próximo. Aí eu sou feliz porque eu estou obedecendo o mandamento do Cristo. Eu estava vindo para cá e ouvindo uma música que eu gosto muito, chama Jesus Salvador. E ela diz, tem uma frase que ela fala assim, e eu gosto muito dela porque poucas músicas se referem às pessoas orgulhosas e vaidosas no sentido de ajudar essas pessoas. Ela diz assim, piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza e o poder. Ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus no coração. Percebem quantas vezes a gente roda e persegue sempre um objetivo buscando a felicidade, só que a felicidade, a receita dela já foi nos entregue há 2000 anos. Só que a gente não consegue ser feliz porque a gente ignora essa receita. A partir do momento que eu me convencer que Jesus é o pão da vida, que Jesus não está crucificado, que Jesus não está morto e que o que Ele me trouxe é a verdadeira vida, aí sim eu vou conseguir ser feliz. E é uma felicidade sem mácula, é uma felicidade que ninguém tira. Quer ver um exemplo? Quantos cristãos desceram ao circo para ser comido por leão e diziam que estavam felizes porque estavam cumprindo o seu papel? E às vezes a gente com uma dor de dente já se diz infeliz, né? Será que falta evangelho no nosso coração? Bastante. E aí, Kardec continua, porque nós temos um hábito. E esse hábito ele não é muito saudável, porque a gente diz que o bem é difícil, que o bem é complicado, que eu não sei exatamente o que é o bem, que eu tenho dúvida do que fazer em determinado momento. Só que Deus me deu a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. E eu preciso entender que, para a prática do bem, não precisa existir uma raiz quadrada elevada ao cubo, não precisa existir fortunas. Quem quer praticar o bem, encontra 1000 maneiras de ser útil. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é a boa disposição em aceitar servir. Porque ser bom, praticar o bem, na maior parte do tempo, é servir ao semelhante. E isso está comprovado na vinda de Jesus. Porque quando Jesus veio à Terra, quem que serviu Ele? E quem Ele serviu? Ele serviu a muitos. Aquele que não precisava reencarnar, aquele que a gente reconhece como o espírito mais evoluído que pisou na Terra, veio ao nosso planeta para servir. E aí nós, na nossa condição, achamos que é o contrário. Por isso que nós continuamos em sucessivas reencarnações, até a gente entender que o princípio da caridade é o serviço ao semelhante, é o amor ao próximo, é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para a gente mesmo. E olha que linda essa frase que Kardec coloca, que os nossos defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. A distância entre eu e Deus está na distância que eu determino. A distância entre eu e o Cristo, quem determina essa metragem, essa quilometragem ou essas milhas de distância, sou eu mesmo. Quando eu escolho combater o meu orgulho,
é um passo que eu dou na direção. Quando eu deixo de ser um pouco mais vaidoso, é um passo que eu dou na direção de Jesus. Então isso não está na mão do outro. Lembra que eu falei? Não é as contas dos outros que nós vamos prestar. São as nossas contas. Sou eu que me aproximo ou me afasto de Jesus. Sou eu que cultivo a minha felicidade. E não é o outro. Somos nós mesmos. Somos senhores do nosso destino. E aí quando a gente faz uma prece pedindo um conselho sobre determinada ação, porque em muitos momentos da nossa vida nós temos situações complicadas. Complicadas a ponto da gente parar e pedir a Deus, ao nosso espírito protetor, uma orientação. E é esse o caminho. E aí Kardec ele coloca 3 pontos para a gente poder analisar e poder entender se eu devo continuar com aquela ação ou não. Primeiro deles, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Gente, o Espiritismo, nos seus menores detalhes, é o cristianismo redivivo. É o ensinamento de Jesus. Aquilo que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Se sim, eu já paro, eu já tenho uma medida. Segundo, pode ser proveitoso para alguém? Aquela minha ação, se não vai prejudicar, vai ajudar? São perguntas que nós devemos fazer. E hoje a gente vai fazer essas perguntas porque nós não temos isso como hábito. Outras ações que nós temos como hábito já se tornaram automáticas. Essas, por enquanto, nós precisamos parar e fazer. E enquanto nós não pararmos e fazermos, nunca vai se tornar um hábito. E aí, por último, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se eu notar que qualquer pergunta que eu fizer dessa realmente vai acarretar prejuízo para alguém, ou eu tenho dúvida se vai beneficiar alguém, abstém. Na dúvida, abstém. Porque se você meditou, se você pensou, quer dizer que você não tinha intenção. Se você não colocou aquilo em prática, não incorreu no erro. Se você não incorreu no erro, não tem o registro da falta. Então, na dúvida, abstém. E aí, além dos conselhos, Kardec fala que nós podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nos pode conceder, quando tem um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. E aqui tem um exemplo simples. A gente pega uma pessoa que está sendo bem-sucedida financeiramente. Abriu uma empresa, saiu da pobreza, começou a ganhar dinheiro, adquirir patrimônio, compra casa cara, e problema nenhum com isso. Cada um faz o que bem entender. Adquirir uma casa cara, adquire 3, 4, 5 carros, viaja o mundo inteiro. O que a gente fala? Nossa, essa pessoa é bem-sucedida. E aí, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, sabe qual que é o ponto de vista dos bons espíritos, se ele é bem-sucedido ou não? O que ele está fazendo com essa riqueza? Está servindo mais alguém? A nossa visão na matéria é turva. Nós tendemos a olhar o presente. E é natural, faz parte do nosso momento espiritual. Então, o que nós precisamos ter é confiança em Deus. Porque um dos princípios da doutrina espírita é que Deus é bom e justo. Disso a gente não pode duvidar. Logo, se Ele é bom e justo, se hoje eu não entendo aquilo, eu preciso me resignar, porque tem uma clareza, tem uma justiça dentro daquilo. E com certeza está dentro da bondade de Deus. E aí, a gente às vezes tem o hábito de pedir o conselho, pedir o favor material, mas esquece de agradecer. E isso, queira ou não, a gente vai se distanciando de Deus. Porque quando a gente estabelece esse relacionamento de pedir, de agradecer, de louvar, é só a gente pegar na nossa vida mesmo. Quem aqui não tem aquele amigo que só pede? Ele tocou o telefone e você fala assim, já sei, vem alguma coisa.
E aí você ajuda. E ele não agradece. Então, meus amigos, assim é a gente também. Toda vez que a gente faz uma prece, o telefone toca do lado de lá. E de vez em quando a gente precisa tocar esse telefone para dizer, olha, obrigado, valeu mesmo. Estava em dificuldade, estava difícil, não sabia o que fazer e realmente recebi o amparo dos bons espíritos que trabalham em nome do nosso Senhor. Tão simples. A gente não precisa parar o dia, se ajoelhar, a gente não precisa se trancar num lugar e ficar 2, 3 horas, 4 horas fazendo vários tipos de orações. Não é isso. Na nossa própria atividade do dia, a gente pode muito bem reconhecer que eu tenho uma saúde relativa do meu corpo, que eu tenho um trabalho honesto, por misericórdia de Deus. Só esse pensamento já é uma prece, é um momento de gratidão que a gente leva até Deus. E aí lembra que eu falei da questão da resignação? Kardec coloca assim, quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Antes da gente reencarnar, sempre é constituído um plano reencarnatório. E nesse plano reencarnatório, não na sua totalidade, mas em grande parte, nós, os espíritos reencarnantes, participamos e palpitamos. E escolhemos algumas provações. Só que grande parte dessas provações que a gente passa hoje na matéria, não advém do nosso plano reencarnatório, mas advém da nossa imprudência na atual reencarnação. Então, nem tudo estava nesse planejamento. Nesse planejamento, tem tudo para dar certo, ao ponto de vista espiritual. Então, lembra? Aquele cara bem-sucedido viajando o mundo, gastando dinheiro a rodo, não é o ponto de vista de sucesso espiritual. Então, às vezes, uma doença, uma aflição que nos coloca na condição de servidor, uma doença, uma aflição que nos faz recordar constantemente Jesus na nossa vida, ela é muito melhor do que uma vida saudável que estaria nos distanciando da figura do nosso mestre. Então a gente precisa entender a finalidade das coisas. Parar de achar que somos vítimas do universo. Olha o tamanho da criação de Deus. Hoje, se você perguntar para qualquer cientista, eles dizem que só é possível calcular os astros, os planetas do universo observável, que é o espaço que a gente consegue ver. Além disso, a gente não consegue enxergar de tão grande é a criação. E aí, por que que um senhor de tudo isso, quem criou tudo isso, vai escolher o Vinícius no planeta Terra, no ano de 2023, para sofrer de graça? Só sofrer. Não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Então, nós precisamos nos submeter e nos resignar à vontade de Deus. Isso não é uma fé cega. Às vezes, a informação está debaixo do nosso nariz, mas a gente está tão focado no problema que a gente não consegue ver. Por isso, o nosso convite sempre para o estudo, porque o estudo tende a nos melhorar como pessoa, porque nós entendemos da seriedade e da necessidade da prática do bem. E aí, num perigo iminente, qual que é o ensinamento que fica? Que nem sequer a nossa vida está na nossa mão. Quem aqui desse salão consegue afirmar que vai acordar amanhã? Não está na nossa mão. Tem um amigo que fala assim, vai que é hoje. Vai que é hoje. E pode ser, gente. Estava contando para o seu Domingos, a minha sogra e
e a cunhada dela, a tia da minha esposa, elas vieram da Baixada para cá para passar a Páscoa com a gente. Elas chegaram ontem, no final do dia, e aí a gente jantou tudo, foi dormir, e hoje de manhã a minha esposa levou elas naquelas lojinhas que tem lá no centro, que elas gostam de bater perna e tal. E aí o tio da minha esposa ligou para comunicar que o irmão dela, da minha tia, perdão, da tia da minha esposa, tinha acabado de falecer. E voltou todo mundo para a praia agora. E estava tudo bem. Então, quem consegue garantir que a gente pode acordar amanhã? É só Deus. Então, é a Ele que a gente precisa se submeter. A gente precisa tirar de nós esse orgulho, essa vaidade de que nós temos o controle da nossa vida, como que se a gente fosse senhor de tudo. Eu sou senhor das minhas ações, as minhas atitudes. Eu escolho o que fazer. Mas tem coisas que fogem da minha mão. E se eu não estiver conectado com quem está no controle, muitas das vezes eu não vou entender, vou me revoltar e vou piorar a situação. Precisamos confiar, precisamos acreditar, mas saber por que a gente confia. Tá. E aí, na previsão de uma morte próxima, ele diz: ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Quantas e quantas comunicações a gente não recebe aqui na casa de irmãos que ainda nem perceberam que desencarnaram? Andando e vagando durante anos e anos, sem perceber que estão desencarnados. E isso, meus amigos, é por conta das nossas escolhas. O que eu decido, o que eu escolho no dia a dia. Eu posso dizer que eu sou espírita, mas eu vivo como um homem material. Será que eu estou sendo coerente no que eu digo? Porque se eu me digo espírita, se eu professo a crença espírita, eu preciso entender que a minha verdadeira vida é a vida espiritual. Isso não quer dizer que eu tenho o direito de abandonar a matéria. Eu tenho minha responsabilidade adquirida com a matéria que Deus me concedeu. Mas eu não posso fazer dessa matéria o foco da minha vida. Isso não pode ser a minha vida. Isso vai ser um momento na minha existência. A minha vida é a vida espiritual. Só que isso precisa refletir nas minhas atitudes. Porque quando a gente fala da boca para fora, acontece isso. A separação entre o espírito e o corpo no momento da morte é triste, dolorosa, sofrida. Porque quanto mais a gente acha que a matéria é tudo, mais preso a gente vai ficar a ela. As setas tendem a acreditar que o espírito se sobrepõe à matéria. Materialistas tendem a acreditar que a matéria se sobrepõe a tudo. No meio do caminho, existe a nossa bendita doutrina espírita que diz: cuida do corpo, mas lembra que o espírito vive para sempre. E aí, no momento de dormir, toda noite a gente faz um treino de quase morte. É assim que os espíritos descrevem. Porque quando a gente dorme, os laços da matéria se afrouxam e a gente goza de uma liberdade parcial. E aí quando a gente aproveita essa liberdade, lembra lá no começo da nossa conversa que eu disse que nós escolhemos as nossas companhias pela nossa afinidade? Aqui reflete isso. Quando eu me desconecto do corpo físico naqueles instantes do sono, eu vou ter com as companhias que eu escolhi. Está tendo muito pesadelo? Está tendo sonhos indevidos? Reveja a conduta quando está na vigília. Reveja os pensamentos. Nós passamos 1/3 da nossa vida basicamente dormindo. Você acha que Deus coloca 1/3 da nossa vida para a gente descansar à toa? Não, com certeza a gente vai para o outro lado e vai fazer alguma coisa. E aí, segundo relatos de André Luiz, em alguns momentos a gente vai adquirir
dívida, vai adquirir briga, vai adquirir desentendimento. Outros vão adquirir inspiração, instrução e bons conselhos. Está na nossa mão escolher. No momento de dormir, a gente não pode simplesmente desligar a televisão depois de um filme violento, depois de programas que não nos ensinam nada, só a briga, só a fofoca, deitar e achar que vai ter uma boa noite de sono. A própria ciência hoje pede que a gente pare de mexer em celular, em televisão, pelo menos 1 hora antes de ir deitar. Imagina espiritualmente como não deve ser. Então, a gente precisa se desconectar da matéria, começar a se conectar aos bons espíritos, e sentindo o sono chegar, faz uma prece para aquele mesmo espírito protetor que a gente conversou agora no início da nossa conversa, esse anjo guardião que está sempre à nossa disposição. É só a gente pedir e se colocar à disposição dele, pedindo que nos leve a escolas, educandários, nos leve a um bom passeio onde nós vamos adquirir forças para resistir às más inclinações, que eu tenho certeza que ele vai nos atender. Meus amigos, hoje deu tempo, era 40 minutos mesmo. Isso é o que eu queria trazer. Tudo isso está contido no capítulo 28, coletânea de preces, só uma parte. Olha quanta informação tem nesse capítulo. Então não deixa de lado, chegando em casa, pega o Evangelho, leia, estude. Nós temos que internalizar o Evangelho. O Evangelho não é apenas para ler. Enquanto a gente não lê, internalizar, refletir, raciocinar, nós não vamos conseguir colocar em prática, porque é um processo. E aí quando a gente só lê, faltam as outras pecinhas do quebra-cabeça e a gente acha que não faz sentido. Agora quando a gente lê, estuda, internaliza, raciocina, colocar em prática é só um passo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.